Don't touch anything in this room. Everything in here is unholy, unblessed. The opposite of what you would find in a church. Dentro do Museu dos Warrens estão guardados alguns dos objetos mais amaldiçoados do mundo. Itens que carregam histórias de mortes, rituais satânicos e aparições assustadoras. Ed e Lorraine Warren são considerados os maiores investigadores paranormais da história, e ao longo de suas décadas de trabalho, eles recolheram objetos que carregavam energias malignas, usados em rituais e ligados a casos aterrorizantes. Para manter o mal contido, eles criaram o famoso Museu do Oculto, que abriga artefatos assustadores, como bonecas amaldiçoadas, espelhos de conjuração, caixões macabros e até símbolos de cultos satânicos. No vídeo de hoje eu vou te levar para dentro desse acervo e revelar a origem e os segredos sombrios de alguns dos objetos mais assustadores do Museu dos Warrens. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e o hype agora no início do vídeo, que é muito importante para ajudar o meu trabalho. Aproveita, deixa um comentário, que isso ajuda muito no engajamento, e me segue lá no Instagram, @KimSiqueiraOficial. Eu tentei compilar nesse vídeo o máximo de objetos para vocês que existem dentro desse museu. Claro que não dá para falar de todos, mas eu assisti alguns vídeos de visitas ao museu para conseguir montar o roteiro. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. A maioria das pessoas só conhecem a história de alguns objetos que apareceram nos filmes, como a Annabelle, por exemplo. E já adianto que eu não vou falar dela aqui porque já tem vídeo completo sobre ela aqui no canal. Chega de enrolar, bora começar esse caso sinistro. Antes de falarmos dos objetos, precisamos falar um pouquinho sobre o museu. O Museu do Oculto dos Warrens, localizado em Monroe, Connecticut, foi fundado pelo casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Com décadas de experiência em casos de assombrações, possessões e rituais ocultistas, eles se depararam inúmeras vezes com objetos ligados a manifestações malignas. Esses itens, segundo os Warrens, carregavam uma energia negativa tão intensa que poderiam causar malefícios a quem os mantivesse por perto. Para evitar que essas forças permanecessem em circulação, Ed e Lorraine começaram a recolher os objetos durante as suas investigações, guardando-os em um espaço seguro dentro da sua própria casa ou dentro do carro do Ed. Foi assim que, em 1952, nasceu o Museu do Oculto, criado não como uma simples exposição, mas como uma forma de conter o mal. E junto com o museu, eles também fundaram a New England Society for Psychic Research. O museu fica em uma pequena sala anexa à residência dos Warrens, e ao longo dos anos, o acervo cresceu de forma impressionante. Ali estão armazenados centenas de artefatos amaldiçoados, como a famosa boneca Annabelle, o espelho de conjuração, caixões macabros, ídolos satânicos e até mesmo objetos ligados a tragédias históricas. Estima-se que tenha cerca de 750 objetos assombrados dentro do museu, incluindo anotações, fotos e gravações dos casos que eles investigaram. Segundo Ed Warren, cada objeto guardado no museu guarda consigo um passado assustador e deve permanecer selado e protegido. Para isso, padres realizam periodicamente orações de bênção dentro do museu, como forma de manter o mal sob controle. De acordo com os Warrens, destruir esses objetos não era uma opção, já que o mal está conectado e retido ao objeto, e uma vez que ele é destruído, esse mal é liberto. O local não foi aberto como uma atração turística comum. Quando o local estava aberto, os visitantes que tinham acesso ao museu eram orientados a não tocarem absolutamente nada, já que, segundo os Warrens, qualquer contato físico poderia transferir a energia maligna do objeto para a pessoa. Outra regra dos Warrens era proibir qualquer pessoa de ficar no museu entre os horários de 21 até as 6 da manhã. De acordo com eles, esses são os horários psíquicos onde a energia maligna dos objetos fica ativa. Após a morte de Ed em 2006 e de Lorraine em 2019, o museu passou a ser administrado por seu genro, o
Tony Spera, que continua preservando os objetos e mantendo o legado do casal. Atualmente, o museu encontra-se fechado ao público por questões legais de zoneamento, mas o fascínio por sua coleção continua atraindo atenção no mundo todo, especialmente por conta da franquia de filmes de Invocação do Mal. Há algumas semanas, o comediante Matt Rife e seu amigo compraram a casa dos Warrens, incluindo o Museu Oculto, o que o tornou o guardião legal de todos os objetos sinistros. O plano de Matt é de reabrir a visitação ao museu ainda esse ano e liberar que as pessoas passem a noite por lá. Resta saber se ele vai respeitar as mesmas regras impostas pelos Warrens, incluindo a proibição de permanecer dentro do museu durante a noite. This is the Occult Museum, perhaps the most haunted area. I would consider the most haunted area in the world. E agora vamos falar sobre alguns desses objetos amaldiçoados. Começando pelo manequim de uma bruxa local chamada Hannah Cranna, que morreu em 1845. Essa mulher era uma bruxa que vivia ali naquela região de Connecticut. De acordo com Ed Warren, todo dia de manhã, a Hannah ameaçava os fazendeiros, dizendo que se eles não levassem algo para ela, como comida, por exemplo, ela os amaldiçoaria. É dito que as pessoas tinham muito medo dela e que, inclusive, ela teria tirado a vida do próprio marido. Aparentemente, esse é um espelho como qualquer outro, mas esse espelho em questão tem o poder de conjurar espíritos e demônios. De acordo com Ed, um jovem de 17 anos costumava se sentar em frente a esse espelho, com todas as luzes apagadas, e pedia para que os familiares mortos aparecessem no reflexo do espelho. Ele fazia isso por horas e repetiu esse ritual por algumas semanas, até que um dia o espelho respondeu. Esse jovem pôde ver rostos monstruosos tão assustadores que o deixaram literalmente louco. Ele ficou tão traumatizado que precisou ser internado em um hospital psiquiátrico pelo resto da vida. Inclusive, no filme Annabelle, há um aparelho de televisão no museu que mostra o futuro quando você olha para ele, e esse objeto foi baseado no espelho de conjuração. No museu existe um piano que toca sozinho, e sua história é muito bizarra. Esse piano pertencia a um homem chamado Eliakim Phelps, pastor de uma igreja presbiteriana. Ele comprou uma residência em Stratford, Connecticut, para viver com sua família por volta de 1850, até que alguns fenômenos paranormais começaram a acontecer na casa. Um dia a família chegou do culto e encontraram a casa toda revirada. A partir desse dia, as atividades na casa se intensificaram. Objetos eram arremessados, ouvia-se batidas nas paredes, além da família que era agredida. 8 anos após o início dessas atividades, a família Phelps resolveu se mudar. Muitos anos depois, quando novos moradores estavam na casa, começaram a presenciar os mesmos fenômenos estranhos. Então, essa nova família contatou Ed e Lorraine Warren para investigar o local, mas eles não encontraram nenhuma causa para aqueles fenômenos. Tempos depois, houve um incêndio na casa. Entretanto, os objetos já tinham sido retirados, com exceção do piano que continuava na casa. A família ofereceu o piano a Ed, que decidiu guardá-lo no museu oculto. Mas os Warrens não esperavam que aquele piano fosse tocar sozinho. Os Warrens escutaram o piano tocar cerca de 3 vezes, sempre a mesma melodia, até que decidiram chamar um padre para fazer uma bênção. É dito que desde então, o piano nunca mais tocou. Outro item antigo e assombrado do museu é o retrato de uma noiva vitoriana. De acordo com Ed, um casal teria comprado essa foto em uma feirinha de garagem para enfeitar a casa deles, que era no estilo vitoriano. Eles gostaram tanto da foto que até batizaram a moça da imagem de Matilda. Porém, cerca de 2 semanas depois, o casal começou a ver essa noiva andando pela casa. Então eles decidiram ligar para os Warrens e doaram o retrato para o museu. Dentro do museu existem diversas estatuetas que foram utilizadas em rituais de fertilidade ou outros rituais de magia negra. De acordo com Ed, um homem teria roubado essas estatuetas de um feiticeiro, mas pouco tempo depois esse homem faleceu de forma trágica. O homem que adquiriu esses itens morava em Connecticut e foi atormentado por atividades paranormais por aproximadamente 2 anos, até que ele resolveu entregar esses objetos para os Warrens. Falando ainda de objetos ligados à magia, dentro do museu existe um item nomeado por Ed Warren de Death Curse,
com Ed, uma jovem que havia acabado de se casar, faleceu apenas 2 semanas depois do casamento. Uma feiticeira teria feito uma hipnose telepática, utilizando esse objeto. A moça estava dirigindo quando viu a imagem de um cervo na sua frente, e de repente então ela bateu o carro em uma árvore e morreu. Porém, não havia nenhum animal de fato. Foi projetada uma imagem através da hipnose telepática para que ela se acidentasse perdendo o controle do veículo. Existe também um crânio humano com um pentagrama desenhado. Esse crânio é de origem desconhecida. O pouco que se sabe é que ele era utilizado em rituais satânicos e foi entregue aos Owens por um ex-satanista, que se converteu e passou a trabalhar como demonologista. Esse crânio fica em cima de uma mesa com o desenho da Oceanborn Mary House, em New Hampshire, feito pelo próprio Ed. Foi nessa casa mal assombrada que Lorraine teve sua primeira experiência como clarividente. Por volta de 1950, enquanto ela e Ed conversavam com o dono da casa, Lorraine teria entrado em transe, ficando fora do seu corpo e flutuando pela casa por alguns minutos. O museu também abriga um exemplar traduzido para o inglês do temido Necronomicon, o Livro das Sombras. Reza a lenda que aquele que ler esse livro será amaldiçoado, já que ele possui diversos tipos de rituais e encantamentos. Em uma das prateleiras, dentro de uma caixa prateada, tem uma pequena estátua de um gatinho, algo que parece ser inofensivo, mas é um dos itens de magia negra mais poderosos do museu. Esse objeto foi usado por um poderoso grupo de ocultistas em seus rituais, mas os detalhes macabros não foram revelados pelos Owens. Uma pequena boneca dentro de um globo é outro item de magia negra, chamado de Ária. A boneca foi esculpida à imagem da vítima, com partes de sua roupa e possui mais de 100 anos. A boneca foi pendurada em uma árvore na casa da vítima com um pedaço de carne, e à medida que a carne apodrecia, a vítima ficava mais doente até falecer. Um outro item bastante medonho do museu é o tigre. Nos anos 30, na Índia, esse tigre era usado por um mago, que entrava em uma espécie de transe, deixava seu corpo e possuía esse tigre para matar pessoas. Existem 2 caixões dentro do museu. O primeiro é um caixão pequeno e muito antigo. De acordo com a história, antigamente as famílias que não podiam pagar por um enterro adequado para os seus filhos pequenos alugavam esse caixão na funerária para fazer o velório e transportar o corpo até o cemitério. E na hora de enterrar, o corpo era retirado desse caixão e colocado em uma caixa qualquer de madeira ou papelão. A boneca que está dentro desse caixão também é considerada assombrada. A família que entregou essa boneca para o museu disse que coisas estranhas começaram a acontecer na casa quando a boneca chegou, e a mãe teria visto a boneca se mexer, e ela ouvia barulhos pela casa quando estava sozinha. Já o outro caixão pertencia a um vampiro. De acordo com os Owens, um homem dormiu nesse caixão por 30 anos, e ele se visualizava como vampiro para sugar o sangue das pessoas. E esse homem foi internado em um hospital psiquiátrico e o caixão enviado para o museu. Existe uma área no museu voltada para itens utilizados em rituais satânicos, como bíblias, facas e até mesmo uma espada. Na parede do museu é possível encontrar fotos desses rituais, onde tiravam a vida de pequenos e bebiam seu sangue durante o ato. De acordo com os Owens, os feiticeiros estimulavam o medo, assustando as crianças para que a adrenalina em seu corpo subisse e assim o sangue ficasse no ponto ideal para ingerir. Esses rituais aconteciam muito nos anos 70, durante o período chamado de Pânico Satânico. Inclusive, várias das máscaras de Halloween expostas no museu foram utilizadas nesses rituais para assustar as vítimas durante o sacrifício. Um brinquedo aparentemente inofensivo de dinossauro também está guardado dentro de uma caixa no museu. Esse brinquedo pertencia a David Glatzel, um menino que foi possuído por uma entidade demoníaca nos anos 80, até que essa mesma entidade se apossou do seu cunhado, Arne Johnson. É dito que esse brinquedo andou sozinho pela casa, em direção à família, e que uma voz demoníaca saiu do brinquedo e disse:
todos vocês vão morrer. Esse caso real foi retratado no filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Pouco antes de falecer em decorrência de um câncer, a Debbie Glatzel, irmã do David, pediu para que Dan Rivera construísse uma caixa para o brinquedo. Ela também deu um rosário para o Dan colocar dentro da caixa junto com o brinquedo para proteção. Outro item do museu é uma representação de um caso investigado pelos Warrens, o manequim da Dama de Branco do cemitério Union. Eu já contei um pouco desse caso aqui no último vídeo, mas só para relembrar, a Dama de Branco é um fantasma muito conhecido em Easton. Ela é frequentemente vista vagando pela Rota 59 e pelo cemitério Union. O próprio Ed disse ter capturado a aparição desse fantasma durante uma investigação no cemitério nos anos 90. E esse manequim é apenas um modelo de como é esse fantasma. Também chamado de colar da morte ou pérolas da morte, esse colar de pérolas pertencia a uma jovem que o ganhou como presente de casamento. Ao colocar no pescoço, ela começou a ser estrangulada pelo colar. Com muito esforço, as pessoas presentes conseguiram remover o colar do pescoço dela. Não é dito exatamente quando, mas o item foi enviado para o Museu dos Warrens. Com certeza, o ídolo satânico é um dos objetos que eu mais acho bizarro no museu. De acordo com a história, um jovem chamado Eric estava na floresta caçando quando acabou se perdendo. Ele caminhou até uma parte que parecia uma gruta, onde encontrou essa estátua bizarra. Eric ficou encarando a estátua. Ele estava muito assustado por ter encontrado essa coisa diabólica gigante e por estar perdido. Enquanto ele tentava sair da floresta, um homem idoso todo vestido de preto se aproximou dele. Eric o chamou e perguntou para que lado ficava a saída da floresta, e sem dizer uma única palavra, o senhor apontou para a direita e desapareceu. Com medo, ele entrou no carro e foi embora. Quando chegou em casa e contou o que havia acontecido para a família, eles disseram que ele deveria ligar para os Warrens, e assim ele fez. Eric levou os Warrens até a estátua na floresta, e logo os Warrens perceberam que aquela estátua, na verdade, era um ídolo de adoração satânica, e o homem que o Eric tinha visto era um sumo sacerdote de um culto local. Então Ed e Lorraine decidiram levar a estátua para o museu. Entretanto, cerca de 3 dias depois, enquanto Lorraine cuidava do jardim, Ed a encontrou em posição fetal no chão, inconsciente. Ela foi levada para o hospital e precisou ficar internada por 3 dias. O mais bizarro é que não deu nenhuma alteração em seus exames, mas estranhamente nesses dias, Lorraine não conseguia reconhecer ninguém, nem a sua própria filha. De acordo com os Warrens, o causador dessa coisa em Lorraine foi aquele sumo sacerdote que o Eric tinha visto. Para Ed, esse homem teria feito algum tipo de magia para atacá-los por terem tirado a estátua deles da floresta. Descobriu-se que vários animais foram sacrificados em rituais naquela gruta onde estava esse ídolo satânico. Os Warrens guardaram no museu um tijolo de um dos lugares mais assombrados da Inglaterra, a Reitoria Borley. Eu não vou me aprofundar nesse caso porque ele é muito extenso e precisa de um vídeo só para ele. O lugar foi construído em 1862 e os primeiros relatos de atividades sobrenaturais surgiram em 1863. O prédio foi danificado por um incêndio em 1939 e demolido em 1944. Um item bastante peculiar do museu é um pedaço de um avião que caiu nos Everglades, na Flórida. O voo da Eastern Airlines 401 caiu em 1972, tirando a vida de 101 pessoas. A queda foi causada por um erro de um tripulante que bateu no manche ao se levantar. Depois do acidente, a companhia aérea decidiu reutilizar as peças do voo 401 para fazer um outro avião, o que claramente não foi uma boa ideia. Passageiros e tripulantes que andavam nesse novo avião viam e conversavam com pessoas que não estavam mais nesse mundo, incluindo a aparição mais famosa do piloto Don Ripple. As aparições eram tão frequentes que a empresa teve que mandar retirar todas as peças que pertenceram ao voo 401, e depois que fizeram isso, nenhum fantasma foi visto. Alguns funcionários da companhia levaram um desses pedaços para Ed e Lorraine Warren exibir no museu, e dias depois, ao chegar em casa, Ed disse ter visto o fantasma de Don Ripple. Para quem conhece o caso da família Smurl, que eu já contei aqui no canal, sabe que Jack Smurl foi atormentado por uma súcubus.
No museu existe um desenho feito pelo próprio Ed Warren dessa súcubus, com base na descrição feita pelo Jack Smurl. Em um vídeo feito pelo Tony Spera, genro e responsável pelo acervo dos Warrens, ele mostrou um par de olhos protéticos que recebeu de um jovem do Reino Unido. Tony contou que as peças são antigas, provavelmente do século passado, e que o jovem, após comprá-los, notou que seus olhos ficaram estranhos. Esse jovem enxergava normalmente, mas depois que comprou o item, seus olhos começaram a coçar e arder, a ponto de ficar com náuseas. O jovem então decidiu se livrar dos olhos protéticos, os enviando para o museu. Você acredita que pode existir uma boneca mais feia que a Annabelle e tão diabólica quanto? A Shadow Doll, ou a boneca das sombras, possui um dente humano saindo da boca, ossos de animais, penas de ave como cabelo e correntes. De acordo com os Warrens, essa boneca foi criada única e exclusivamente para o mal, para rituais de magia negra. Essa boneca estava em uma loja de antiguidades quando um casal jovem a encontrou. Eles a acharam interessante e decidiram comprá-la. Mas não demorou para que o casal começasse a sentir uma energia ruim emanando dessa boneca bizarra. Então eles entraram em contato com os Warrens, que os alertaram sobre o perigo que estavam correndo. A boneca das sombras é tão maligna que apenas uma foto dela é capaz de causar o mal. É dito que se você tirar uma foto da boneca e no verso dessa foto colocar o nome de alguém e entregar a essa pessoa, ela será amaldiçoada e coisas como doença, problemas financeiros e até mesmo a morte podem afetar a vítima. Esses foram apenas alguns dos inúmeros objetos amaldiçoados que estão trancados dentro do Museu Oculto dos Warrens. Qual deles você achou mais assustador? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Verifique se já deixou o like, hypou o vídeo e se inscreveu no canal. Aproveite para maratonar nossas playlists que estão no comentário fixado. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.